Esse é o Ibradimcast. Direito Imobiliário em Debate. Olá, esse é o Ibradimcast com um episódio muito especial para vocês, o primeiro deles em vídeo, que é o episódio 100. Ibradimcast, que se iniciou lá na pandemia, em 2020, foi o primeiro episódio. Aliás, o tema do primeiro episódio era sobre a pandemia, um regime transitório, e chegamos agora ao episódio 100. E a nossa ideia, estamos aqui, os âncoras do podcast do Ibradimcast, é trazer para vocês um pouquinho de história. História de cada um de nós, profissionais do direito imobiliário, história do nosso instituto, o Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Queríamos nós que estivessem aqui todos os, pelo menos, fundadores do Ibradim, ou alguns diretores, para cada um contar a sua história, cada um contar a história do Instituto, mas, obviamente, por uma questão de adequação, estamos nós três, os âncoras do Ibradimcast até agora. Primeiro, ao meu lado aqui, vocês estão cansados de conhecer, Alexandre Gomide, um dos fundadores do Ibradim. Olá, prazer. Prazer é todo meu estar ao seu lado, meu amigo. Ricardo Campelo, também fundador do Ibradim, também conosco desde o começo. Muito legal, obrigado. É um prazer estar iniciando esse novo projeto, né? E assim como a gente falava no começo, quando o programa era em áudio ainda, vida longa ao Ibradimcast. Muito bom. Bom, o primeiro episódio do Ibradim foi o Campelo âncora, inclusive. Tivemos aqui a presença do Rodrigo Toscano e Hermiro Neto. Como eu já falei sobre o regime de transição, né, da pandemia. E de lá para cá tivemos 99 episódios, dos mais variados, sempre ancorados por nós e mais pela Marília Nascimento, que não está mais como âncora do Ibradimcast, por opção dela, não nossa. E seguimos nós três. Bom, qual que é a ideia? Nós ouvimos sempre dos associados do Ibradim, ou de quem ouve falar do Ibradim, que é um instituto que faz as pessoas participarem, que faz as pessoas se sentindo pertencendo ao instituto. Mas tem algumas informações que elas não carregam com elas, porque elas surgiram e passaram a pertencer e participar do Ibradim ao longo da nossa vida de instituto nesses 8 anos, digamos assim. Eu acho que esse é um episódio importante, uma ideia que vem inclusive do Ricardo Campelo, para que a gente traga um pouquinho da nossa vida, que de alguma forma nos carregou e nos caminhou para o direito imobiliário, por isso o nosso contato e por isso o Ibradim, e também do próprio Instituto, que nasceu com uma ideia, antes inclusive de nos reunirmos para isso, vamos falar um pouquinho disso, e que hoje já traz aí milhares de associados. Eu vou começar por você, Campelo. Sempre que eu penso em você, eu lembro um pouquinho de direito tributário, óbvio, porque é uma das matérias que você tem bastante conhecimento. Como é que você chegou no direito imobiliário? Legal, eu acho que o Ibradim é muito isso, né? Ele mostrou para nós, mais do que nunca, como o direito imobiliário é plural, né? Você tem tantas facetas, tantas áreas, né, disciplinas que integram, né, e compõem o direito imobiliário, como eu sempre falo na abertura. E eu vim do direito tributário, de fato. Eu, como estagiário, eu atuava num escritório que era só tributário, e a gente começou a fazer alguns serviços para o Sinuscom lá do Paraná, e que se multiplicavam e a gente foi repassando para cada incorporadora ali. Na época tinha muita questão de CND de obra, INSS ainda na época. E aí eu passei a ter contato com as incorporadoras, com as construtoras, comecei a entender um pouco mais e, naturalmente, uma das empresas ali que era até do pai de um amigo meu, né? Hoje é esse meu amigo que toca. Eles começaram a demandar outras áreas também, né? E a primeira área fora do tributário foi SCP. Eles já praticavam ali para reunir investidores ali, a SCP, né? Que é um modelo muito comum no mercado imobiliário. Então eu passei a ter contato também com essa parte mais societária, tributária ali, né? A SCP ela tem alguns aspectos tributários. E passei a entender, a atender outras coisas ali da incorporadora, né? Logo cheguei na questão dos vícios construtivos, que também é outro tema que hoje eu me dedico bastante. E então comecei pelo tributário, fui e naturalmente atendendo a incorporadora vem essa questão das reclamações dos usuários, vícios construtivos. E aí é um tema que eu me dediquei a estudar mais profundamente, né? Porque a gente tinha ali algumas
algumas questões que até hoje são muito complexas, né? Muito difíceis de dirimir ali, questão de prescrição, prazos, etc. Eu comecei a pesquisar. E aí, na época, um pouco antes do Ibradim, eu estava no IBDIC, eu sei que é um instituto que você, Olivar, também participou, acho que o Gomide também teve, pelo Também. menos em alguns eventos, Também, né? também. E eu lembro quando, na primeira vez que eu recebi uma convocação lá do IBDIC para debater, na época ainda em gestação, a norma de desempenho. E quando eu li o que era a norma de desempenho, eu falei, nossa, eu vou ter que estar nesse 2013, evento. norma de A 2013. norma é de 2013, então eu estou falando de algo ali que Eu foi es- bem anterior, 2009, Eu mais ou escrevi menos. um livro com o Francisco Maia sobre a Eu norma. lembro, eu tenho esse livro também. Né? Na época, esse evento foi com o Carlos Delmar, né, que é né, referência aí, né, a maior autoridade no assunto. E aí passei a estudar um pouco mais também, escrever artigos, né? E aí na época já fui atuando com outras questões também de direito imobiliário. Mas a minha porta de entrada aí foi o tributário, societário e vícios construtivos. E nessa época você trabalhava num escritório que ainda não era o seu próprio. Que ainda não era meu próprio, né? Eu fui passei por 3 escritórios ali antes de E um abrir o meu. escritório que não tinha direito imobiliário e você que começou a desenvolver. Eu comecei a desenvolver, mas não como uma área do escritório mesmo. Assim. Era mais uma forma assim, as incorporadoras são nossas clientes aqui no tributário, é melhor a gente poder atender também algumas outras coisas do que perder eventualmente para a concorrência. Então, a gente foi, não exatamente criando uma área de imobiliário, mas aprendendo a atender outras demandas das incorporadoras. Entendi. E, Gomide, você é uma referência em direito civil nacional, né? Mestrado, doutorado, livros, pareceres, palestras. E o direito civil, obviamente, quando você fala em direito imobiliário, você está falando de uma espécie do gênero de direito civil. E na faculdade a gente fica preso em direitos reais e a gente sabe hoje, eu mesmo que trabalho há tanto tempo em direito imobiliário, que o que era algo incipiente perto do que se enxerga hoje é o mundo. Muita coisa toca o direito imobiliário e o direito imobiliário leva para várias outras práticas. Assim como o Campelo do tributário chegou no imobiliário, tem muita gente que do imobiliário passa a fazer societário, fazer tributário. Como é que você passou a focar mais no imobiliário? E eu já vou fazer uma referência, talvez chegue em você. Você tem um histórico paterno que trabalha no mercado imobiliário há muito tempo. Verdade. Bom, primeiro, Olivar e Campelo, reiterar aqui minha satisfação em estar no episódio número 100. Acho que deu bastante trabalho, mas é um trabalho muito gratificante, porque isso vira uma biblioteca, né? Uhum. Praticamente de muito conteúdo. Eu, de forma recorrente, quando eu tenho alguma questão no escritório, às vezes eu me recordo. Acho que isso foi tratado em algum episódio. Eu vou lá, escuto e eu A acho. gente já escutou isso também de outras É, pessoas, né? Que vão buscar os episódios do podcast como referência doutrinária, né? Praticamente. então isso é muito bacana. Bom, Olivar, a minha história, acho que você falou bem, ela começa com o meu pai, porque o meu pai ele é engenheiro civil. Meu pai ele foi policial civil e já tinha feito engenharia. O meu avô era perito criminal. E aí o meu pai, como ele era engenheiro civil, ele entrou no escritório do meu avô, que era um policial, fazia perícias grafotécnicas, e aí ele desenvolveu a tal da engenharia diagnóstica e começou a trabalhar, atuar muito como perito, assistente técnico, lá no escritório dele, que é o Gabinete de Perícias Gomide. E aí, aos 17 anos, eu entrei lá, mas quando entrei na faculdade, para fazer leitura de processo físico, entender alguma coisa, sair de casa, sei lá, né? Sair da faculdade e ia para o escritório dele, aprendia. E aí eu gostei muito dessa área. E aí eu fiz alguns estágios, sempre na área do direito civil, que eu me interessava. E aí acho que você recorda bem, no final ali da faculdade, eu fiz um último estágio que foi muito legal com o Dr. José Rubens, que é um advogado assim muito destacado aqui no estado de São Paulo. E aí eu gostei da área acadêmica. Fui para Portugal, fui fazer o mestrado e quando eu voltei, eu tinha esse interesse em seguir com a área do direito imobiliário, muito porque eu via o meu pai atuando nessas ações que envolviam vícios construtivos e tal. Aí eu conversei com meu pai, e aí meu pai falou, olha, falei, pai, me dá uma dica. Ele falou, olha, o grande advogado
é o Dr. Marcelo Terra, posso entrar em contato com ele? E aí também lembrou, falou, olha, mas Alexandre, tô lembrando aqui, me contatou há pouco tempo um advogado jovem, que é Olivar Vitali, posso dar uma ligada? E aí ele fez esse telefonema para você, e acho que a primeira oportunidade como advogado foi justamente no antigo Tubino Veloso e Vitali Advogados, né? Que ficava próximo aqui desse estúdio. E lá foi quando eu realmente comecei a advogar. E aí eu já trabalhando com você ainda jovem, ainda muito bem jovem, e até hoje com a Daniele, que é sua sócia também, Daniele Gazel. Daniele Tá no Ibradim Gazel, também. que também é do Ibradim. Gravamos um episódio muito bom no Ibradim Cast com ela sobre a reforma tributária. E aprendi muito lá. E então passei um ano, quase 2 anos trabalhando com você, que foi excelente, só que eu tinha que retornar para Lisboa. E aí acabei retornando para Lisboa, finalizei o mestrado. E quando eu voltei, eu acabei recebendo uma proposta para trabalhar com direito bancário. Putz, trabalhei ali um tempo, mas não gostei. E aí, logo em seguida, eu já montei meu escritório, que esse ano está completando aí 15 anos. Mas o início, acho que foi muito essa influência do meu pai e também essa oportunidade que você me conferiu. Mas aí na área de defeitos construtivos, como é que isso foi ampliando para outras áreas do imobiliário também? O Olivar lá no escritório, né, ele era o sócio de imobiliário e tinha naquele início, naquele princípio, um pouco de tudo, né, Olivar? Então a gente tinha ações que envolviam não só vício construtivo, e eu ficava mais no contencioso, o Olivar, ele ficava muito mais ali numa parte consultiva, né? Então a gente tinha ali uma carteira que eu era o responsável Você era à o época. responsável, pelo contencioso era você. E aí eu ficava responsável por toda essa carteira de contencioso, que era aquele contencioso geral. Muito distrato, que hoje a gente chama de distrato, Isso. vício construtivo, Isso. atraso de obra. Exatamente, era aquilo que... Nada de massa, de volume, mas temas aqueles de sempre. Das Isso. incorporadoras, né? Das incorporadoras. A gente advogava 80%, 90%, hoje ainda assim, para incorporadora, construtora, loteadora. E às vezes tinha outras áreas, né? O seu sócio, o Rodrigo, ele às vezes trabalhando com direito de família, Sim. tinha algumas O questões Rafael com com o societário. Rafael com societário, tinha algumas questões ali que precisava de um apoio do imobiliário, então a gente atuava, foi esse o meu começo, então, né? Muito bom. E agora tô curioso para ouvir o começo do Olivar, que foi para ensinar o Gomide, então, é isso? Não, pelo amor de Deus. Eu e o Gomide éramos... Lógico, eu sou mais velho que ele, tá na cara, mas éramos jovens juntos, estamos falando de 20 anos atrás. Aí eu comecei a trabalhar com direito imobiliário desde o primeiro dia de trabalho meu. Diferentemente de alguns que a vida levou para o direito imobiliário, não foi o meu caso. Eu era jovem ainda na faculdade, 2º ano, mas querendo uma liberdade, principalmente financeira, não ser tão dependente de casa, eu morava com os meus pais, e já querendo fazer muita coisa desde moleque. O Rafael, que hoje é meu sócio, Rafael Bicalho, que é o que faz Sim. societário no escritório desde sempre, e que era meu amigo de infância, falou, pô, vai trabalhar com meu irmão. E eu já conheci o irmão do Rafael da casa dele, porque a gente ia se encontrava na piscina, tomar cerveja, aquela coisa de jovem que se diverte. Não que tenha mudado muito nossa vida, mas já era assim desde aquela época. E o irmão dele, nada mais nada menos que o Rodrigo Bicalho, nosso colega, amigo do Ibradim até hoje. E eu já conheci o Rodrigo da casa dele, liguei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, eu tô querendo trabalhar, tô precisando trabalhar. Aí ele falou assim, vem trabalhar comigo. O Rodrigo, na época, tinha trabalhado com o Marcelo Terra por muitos anos, referência já mencionada aqui, e estava no outro escritório, o doutor Antônio Augusto Pompeu de Toledo, um grande advogado de direito imobiliário também, está na ativa e bem até hoje. E aí eu trabalhei alguns meses com o Rodrigo e com o doutor Antônio, até que o Rodrigo voltou para o Marcelo Terra, Rodrigo Bicalho, para ser sócio do Marcelo Terra. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Rodrigo e com o Marcelo Terra juntos. Então, desde o meu primeiro dia, eu faço imobiliário. Fosse com o doutor Antônio Augusto e o Rodrigo, nos primeiros meses, estamos falando há muito tempo, estamos falando de 1994. E depois com o Marcelo Terra. Aí eu trabalhei diretamente com o Rodrigo alguns anos, diretamente com o Marcelo Terra alguns anos, diretamente com o José Carlos Batista Poli, também no nosso Ibradim, referência em contencioso.
porque o Zé Carlos tinha entrado no escritório do Marcelo para fazer contencioso, e aí eu pedi para trabalhar com ele, porque eu já era meu amigo também, e porque eu sempre tive em mente que um bom advogado de consultivo e contratual tem que ter conhecimento de contencioso, Claro. porque para você fazer uma cláusula contratual, para você enxergar o sistema que emana de um contrato, você tem que saber onde vai dar Entender problema. o que pode acontecer na frente para antecipar isso. E assim como para o contencioso, você tem que entender de contrato, porque você não vai conseguir fazer um bom acordo, por exemplo, numa ação judicial, se você não souber como funciona o contratual. Óbvio. Sim. Ficaram os buracos. E aí, então, eu trabalhei com o Rodrigo diretamente, trabalhei com o Marcelo diretamente, e aí com o José Carlos Poli diretamente. E nesse meio tempo, tive outros grandes professores. Né? Lá dentro, por exemplo, trabalhei com o Mário Sérgio Duarte Garcia, falecido, grande referência no direito nacional, com o Luiz Arthur Caselli Guimarães, também falecido, 2 que foram sócios do Marcelo Terra e do Rodrigo também. Até que chegou um momento que eu falei, ó, agora eu preciso... Era bem novo ainda, tinha 25 anos, mas já queria fazer as coisas do meu jeito. E aí abri o escritório. Mas assim, o meu contato com o direito imobiliário, ele é desde sempre, né? Eu brinco que eu até tentei pisar fora um pouco quando eu abri meu escritório, um pouco antes do Gomide entrar, logo que eu abri. Falei, agora eu vou aproveitar que eu tenho uma experiência em direito civil e contencioso para fazer o que vier. Até porque quando você abre o escritório, só que só vinha imobiliário. Que bom, né? Então, eu ainda fiquei uns 3 anos tentando fazer mais coisa, mas eu entendi que... Não, mas vinha de conta-gotas, né, campeão? Começo de No escritório, começo 25 anos. é assim. Aí eu entendi que era isso mesmo e aí eu segui. Mas acho que foi isso. E acho que é interessante também falar do nosso contato para depois a gente chegar no Ibradim, né? Sim, sim. O Gomide já está claro como eu conheci. Aliás, é legal contar essa história também. Antes de conhecer o Gomide, eu conheci o Tito Lívio Gomide, que é o pai dele, como ele falou que o pai indicou. Mas o meu contato com o pai dele foi intenso, porque no meu tempo de escritório com o Marcelo Terra e Rodrigo Bicalho, eu fazia contencioso também, quando eu trabalhei com o Zé Poli. E as ações, muitas delas eram de vício construtivo. Sempre pela construtora incorporadora e sempre com perícia técnica de engenharia. E aí um dos grandes nomes, referência nacional, é o Tito Lívio Gomide, e ele era sempre um dos indicados como assistente técnico nas nossas medidas judiciais. Foi aí que eu me aproximei dele, foi aí que a gente passou a ter um relacionamento de profissional e pessoal também. E aí, quando eu saí do meu escritório, passados alguns anos, quando o Gomide voltava de Lisboa do seu mestrado, e aí ele falou do Marcelo Terra, óbvio, sempre foi a nossa referência, falou, ó, também tem um escritório aí de um advogado que acabou de sair de lá, que era eu, e por sorte minha, tive a oportunidade de ter o Gomide lá trabalhando junto. Antes de falar, até aprofundar nessa relação, que só eu queria comentar, né, dos nossos depoimentos aqui. Interessante que nenhum de nós três veio para o imobiliário pelo notarial e registral, que para muita gente é o direito imobiliário. Tem muita gente que você fala direito imobiliário, ela pensa em registro, em regularização, escritura, retificação, né, e nenhum de nós três teve essa... Até quando eu migrei do segundo para o terceiro escritório em que eu trabalhei, eu fui com a expectativa do direito imobiliário que eu conhecia, que era incorporadora, construtora, assinar um contrato de permuta, assessorar uma negociação, e era um escritório muito mais focado em notarial e registral, e aí eu tive contato com essa outra realidade. Isso é verdade, e não acho que somos exceção. Isso faz parte da evolução histórica. O notarial e registral, que hoje não só é importantíssimo, como está na moda, Tá, extrajudicial. o extrajudicial, a gente está falando notarial e registral, Uhum, é o extrajudicial. abrange, né? Ele passou a ser o que é por conta da evolução legislativa e por conta de uma necessidade dada a quantidade de processos no judiciário que não trazem a solução num tempo necessário. Basta lembrar que até uma retificação de registro até 2004 era judicial. Eu fiz muita, eu comecei em 94, muita. Uma retificação de registro imobiliário por falta de uma medida perimetral, por falta de encerramento de área, levava 2 anos em São Paulo, nas varas de registros públicos, lá no 21º, 22º andar do Fórum Central, que o Gomide já foi também algumas vezes. Nossa, muitas. Então, como é que você ia viver de extrajudicial se não tinha nem retificação? E aí, depois disso, vem o usucapião, vem a adjudicação compulsória, vem muita coisa. Hoje, você bate no cartório, você altera o seu nome. Né? Antes, você tinha uma ação judicial para poder incluir, alterar, mesmo em situações vexatórias, o seu nome. Então, eu acho que tem muito a ver com a evolução legislativa também. Hoje, esse notarial registral, esse extrajudicial, ele é muito importante na atuação do advogado. Antes, a serventia ela era uma necessidade, ela não era uma alternativa tão importante como é hoje. Por isso também que encontra mais eco
o registrador, o notário, que antes ele não aparecia. Ele aparecia somente como uma ponte ou um acessório. O Marcelo Terra, por exemplo, falando de novamente, ele tem uma biblioteca de notarial registral fantástica, fantástica. Italiano, espanhol, um negócio, mas era lindo para estudar. A prática vinha do problema. Hoje não. Hoje a prática do extrajudicial, ela já vem como desenvolvimento daquele negócio antes de dar problema. Uma evolução, né? Uma evolução. Agora, o que é bacana, eu acho que esse talvez seja um dos motivos de grande sucesso do Ibradim, é porque quando a gente fala em direito imobiliário, a gente tem uma enormidade de áreas, né? Então, assim, a gente pode, você, Campelo, trabalha muito com tributário, assim como seu sócio, Rodrigo Dias. Então, você também tem um societário especializado em questões imobiliárias, você tem notarial, tem registral, Urbanístico. urbanístico, imóveis rurais. Você tem, por exemplo, o nosso colega de Santos, especializado em áreas litorâneas, Fala de loteamento, nome dele. incorporação. Hã? Mencionou, tem que falar o nome do Levi. Dr. Diogo Levi de Santos, nosso colega muito querido. E eu acho que o sucesso, talvez, do Ibradim, e antes da gente tratar um pouco sobre o surgimento dele, foi isso, né? Que a gente viu a necessidade de um apoio, cada um tem um pouco uma especialidade ali. Eu gosto muito de atuar no contencioso, mas quando vai tratar sobre um determinado assunto, eu preciso de um apoio. E acho que a gente já tinha um pouco essa conexão, essa parceria, mas não de uma forma uniforme, né? Então, vamos caminhando agora então para chegar no Ibradim, né? Eu falei como eu te conheci, depois vocês têm que falar como vocês se conheceram. Eu tava pensando, hein, Eu acho que foi pelo Campelo? Ibradim. Foi num congresso, eu lembro, foi num congresso do IBDIC, e eu tinha escrito o artigo sobre a norma de desempenho, que foi publicado numa coletânea do Fernando Marcondes, lá também Fernando organizado Marcondes, pelo um dos IBDIC. fundadores do IBDIC, primeiro presidente. E na época era algo que ninguém falava sobre norma de desempenho, além, claro, do Carlos Delmar, né? É um assunto que eu, a partir da prática profissional, eu olhei e falei, essa norma aqui, isso aqui, eu preciso estudar porque isso aqui vai ser fundamental. E aí eu não tenho, né, nenhum viés acadêmico, né? Não fiz sequer mestrado, mas escrevi esse artigo, me dediquei bastante e foi parar, né? Para muito orgulho da minha pessoa, foi parar nas mãos de Alexandre Gomide. E aí, nesse congresso do Ibradim, a gente estava conversando com algum conhecido em comum ali, e o Gomide falou: eu li o seu artigo e tudo mais, me convidou para participar do blog Civil Imobiliário. Sim. Ah, então. Clássico. Ali que a gente Não, começou a eu me trocar lembro figurinhas. muito, eu me lembro porque quando saiu a norma, a gente tinha, eu e o meu sócio Fábio Guedes, a gente mantinha ali um blog e a gente chamou o Carlos Delmar, Eu a lembro gente também. chamou algumas pessoas para tratar da entrevista, mas realmente não tinha nenhum artigo acadêmico sobre isso. Tinha um livro do Carlos Delmar que ele atualizou para fazer referência à norma. E aí eu me lembro dessa coletânea do Fernando Marcondes, e aí agora me lembro. Isso já tem bons aí, sei lá. Aquela coletânea eu acho que é 2015. Não, um pouco menos. Mas por aí. Menos, a algo, norma de 14, 2013, 15 é. a coletânea, eu algo acho. perto de 10 anos. aí. Tem artigos ótimos, inclusive, ali. O Tadeu Navarro tem um artigo de Sim. tributário. É uma coletânea bem legal. Da É, Pini, editora Pini. O tal do blog que a gente falou, deve estar, se caçar no YouTube, deve achar. Ah, não, ainda tá ativo Era ali. o Gomide, junto com esse sócio dele, tinha um blog chamado Blog Civil Imobiliário, que entrevistavam com vídeo, né, pessoas do direito imobiliário sobre variados temas. Numa época que o TikTok e o Instagram não existiam. Não existiam. Não, isso Era tem muito tempo. YouTube, vídeo longo, né? YouTube, Mas era muito vídeo bom. longo. Tem Era entrevistas bom. ali também maravilhosas, né? Melin, Chalhub, Sim, Silvio Silvio Capanema. Capanema. Tem muita coisa Muito boa bom. ali. Né? já eu conheci o Campelo no Conselho Jurídico do Conselho do Sinduscom Sen- São A Paulo, gente foi não ter foi? contato ali no Conselho Jurídico do Sinduscom, que eu fui convidado pelo Fernando Marcondes, também pelo tema da norma, né? Que eles Foi por isso? Foi pelo tema da norma ali, que na época, né, já tinha o Carlos Delmar, eles queriam mais alguém que pudesse falar também. O Delmar não dava conta de cobrir os eventos e as demandas sobre a norma. E aí, pelo menos ali na conversa com o Marcondes, foi essa o gancho ali do convite, né? Eu lembro quando eu vi o e-mail do Tadeu Navarro me convidando para o Conselho Jurídico de Sinduscom de São Paulo, né? Eu sou de Tadeu era Curitiba, o né? Pra quem coordenador, não né? Era o sabe. presidente da época do conselho. O Tadeu, Tadeu o era. Tadeu era. Né? Então foi muito legal. Mas eu já conhecia o doutor Olivar Vitali de palestras, né? Tem um evento que eu participei aqui,
que eu não lembro o nome, quem que organizou, mas eu fui chamado para falar da parte previdenciária da obra, né, de construção civil, certidão negativa, matrícula de obra, SEI, etc. E aí, como sempre fiz, isso eu sempre fiz na minha vida, fui chamado para fazer uma palestra, eu venho, eu vou assistir o evento inteiro, né? Sempre gostei de aprender com os outros. E aí fiquei ali e tal, daí aparece o doutor Olivar Vitali com um terno maravilhoso. Eu olhei e falei, cara, que figura. E começou, né? E aí era uma palestra que você fazia sobre todos esses temas que a gente falou de incorporadoras. Distrato, atraso de obra, enfim, indenização. Isso em 2014, eu acredito, né? E foi um evento em que o Rubens Marim, na época trabalhava na Brookfield, né, Isso. fez uma palestra que até hoje eu peço para ele repetir, que foi muito legal, sobre a atuação do advogado no mercado imobiliário, assim, uma palestra muito legal. Mas a palestra do Olivar me chamou muita atenção, porque ele é cara que fala bem, fala, né, devagar, muito compreensível, assim, já virei fã do Olivar ali, né? Depois, né, fomos nos encontrar no conselho, né? Até por isso que eu fiquei tão honrado, né? Fui chamado para um conselho que tem o Olivar, o Rodrigo Bicalho, etc. Sim. E aí no conselho a gente passou, até por essa convergência, né? Eu também atuando para incorporadoras, né? Eu também eu sempre fiz essa atuação institucional lá no Paraná, né? No Sinduscom e na ADEME. Então, por interesses convergentes, a gente passou a trocar mais figurinha profissional. Foi mesmo. E acho importante falar um pouquinho desse nosso extra advogar em escritório. Você tem uma atuação institucional na DEME e no Sinduscom. É isso. E na CEBIC por consequência, né? Sim. Eu entrei no Conselho Jurídico da CEBIC por ser um representante da ADEME no CEBIC, Conselho. Câmara Brasileira de Construção, Da indústria da construção. ela tem representantes do país inteiro Isso. que são indicados por esses associados CEBIC. No seu caso, ser indicado pelo Sinduscom Paraná. Hoje eu estou representando as duas entidades, né? Mas originalmente pela ADEME, Tá. né? Primeiramente a ADEME. E a questão de aulas, você dá muita palestra, você dá aula também? Dou aula, gosto de dar aula, mas como eu não tenho a vertente acadêmica, né, isso acaba limitando, assim, você não ter mestrado ou doutorado, acaba limitando de você pegar uma universidade para dar aula, né? Mas eu gosto muito também, né? Eu sempre gostei do ambiente, de aula, palestra, e isso é uma coisa que sempre acaba enriquecendo a gente, né? Você assiste, né? Você tem contato com outras matérias também, mas por isso que eu fico mais nas palestras do que nas aulas. Então, essa tua atuação institucional ela é bastante corporativa para a Isso. ADEME. O meu perfil é muito parecido com o teu. Já você, Gomide, é mais IASP. Conta um pouquinho do que você faz além do seu escritório e do Ibradinho, obviamente, que nós vamos falar. Bom, primeiro, essa questão acadêmica, eu acho assim, né? Nós trabalhamos com direito imobiliário. Essa é uma área extremamente prática de resolução de problemas. Então, o mestrado e o doutorado, eu não acho que isso, de forma alguma, vai diminuir a capacidade, por exemplo, de um professor dar aulas, né? Isso não altera em absolutamente nada quando a gente está tratando de direito imobiliário. Se fosse, tudo bem, numa universidade, no curso de graduação, pós-graduação, para tratar sobre teoria geral dos contratos, talvez. Agora, nós do direito imobiliário, muitas vezes, para quem faz mestrado e doutorado, não consegue resolver um problema de memorial de incorporação imobiliária. Então, assim, a nossa área, ela é muito prática, né? Então, assim, o que eu gosto muito do Ibradim e dos cursos, por exemplo, da Unibradim, são cursos extremamente voltados à prática. E a seleção dos professores não é voltado, né, para quem tem mestrado, para quem tem doutorado. É basicamente o seguinte, olha, a gente tem ali, vamos lançar em breve, planejamento sucessório. Né? Então é a prática do dia a dia de quem convive com isso, incorporação imobiliária. Você não consegue dar aula se você não trabalha com direito imobiliário, com incorporação imobiliária, com loteamento. Eu comecei realmente, eu gostava muito, desde a faculdade eu era monitor e me destacava assim na parte acadêmica, né? E aí eu fui fazer mestrado jovem, depois eu voltei pro Brasil, fiz de novo mestrado na USP, fiz doutorado, então essa parte sempre conviveu junto comigo, mas eu nunca me iludi que o mestrado ou o doutorado no direito imobiliário vão me tornar assim, um profissional melhor, né? Eu acho assim, ele me dá uma capacidade de pesquisa muito legal para algumas coisas, mas sendo muito honesto,
no âmbito do que nós trabalhamos com o direito imobiliário, eu nunca me contaminei para dizer o seguinte: eu vou encontrar a solução desse problema ali no Menezes Cordeiro, no livro de boa-fé dele. Não, não é bem isso, né? Então, hoje a minha atuação, ela é, eu sou como vice-presidente do Ibradim, trabalho muito ali pelo IASP, mas o IASP ele não é um instituto de direito profissional como o nosso, né? Ele é um pouco diferente, ele tem Mais talvez acadêmico, ele é um pouco mais viés. acadêmico, com viés um pouco mais acadêmico, e eu gosto muito, né, das distinções de ambos os institutos. Eu acho que O IASP é um Instituto dos Advogados de São Paulo, renomado, grandes profissionais, tem um nome, esse renomado é porque, por décadas, vem sendo um instituto de referência em direito. exatamente, tem 151 anos, ele surgiu antes mesmo do Tribunal de Justiça de São Paulo, então eu fico muito feliz de estar atuando em ambos os institutos, essa é a minha atuação. E você, Olivar, você tá um pouco de tudo também, né? Eu gosto de... É meio piegas, mas é verdade. Eu acho que a gente tem muita coisa boa no que a gente faz, a profissão. Seja as pessoas com quem a gente trabalha, então a oportunidade de eu estar aqui com vocês, de sermos amigos, além de profissionais que trocam figurinhas. O trabalho em si, eu gosto muito de trabalhar, do que eu faço. Eu acho que fica muito mais fácil quando você gosta do que você trabalha. E eu acho que com o tempo passando e com a experiência que a gente vai ganhando, fica um dever de passar para quem quer enxergar um caminho, porque ninguém vai carregar ninguém pelo caminho, mas enxergar um caminho um pouco do que eu consegui enxergar quando eu era mais novo, com esses nomes que a gente já até mencionou aqui, e outros que certamente eu esqueci. E qual o jeito mais fácil de fazer isso? Não é só no dia a dia dentro do escritório, que já é legal. Nós três temos escritório próprio, empregando pessoas e também, de uma forma ou de outra, no dia a dia, ensinando para as pessoas. Sem contar o lado que nós ganhamos com elas, também, tanto em aprendizado quanto em produção do escritório. E um jeito mais fácil de fazer isso é dando aula, dando palestra, estando em ambientes em que eles já estão. Então, hoje estou presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo, porque o jeito mais fácil de atingir o advogado jovem é estando na OAB. Isso Sim. eu já imaginava e eu descobri sendo. Porque o cara já está lá, para ser advogado ele já paga, como todo mundo paga no país, a sua mensalidade. A atual gestão da OAB tem como política, o que eu acho sensacional, reverter aquele pagamento da mensalidade, da anuidade em cursos e eventos. Então, o que nós temos feito muito são eventos, já fizemos um congresso, a ideia agora é fazer cursos na ESA também, que tem a mesma conversão. Então, OAB. Na parte corporativa, e aí vem também não só, agora não o lado de levar um pouquinho da minha experiência, mas sim como um planejamento de carreira que eu fiz lá atrás. Eu sou conselheiro jurídico do Secov de São Paulo, do Sinduscon de São Paulo também, e dou aulas em cursos voltados para o direito imobiliário, porque exatamente na linha do que você falou, eu não sou acadêmico, não teria a menor condição de dar aula para graduação, para pós-graduação, e buscar doutrina disso. As aulas são práticas. Então, os cursos que eu coordeno ou os que eu só dou aula são aulas práticas. E começou lá em 2007, num curso do Inclusive eu Secov. fui Você aluno. foi aluno hoje, você é professor. É, E é um curso do Secov de São Paulo, de Direito Imobiliário Empresarial, muito bom esse que curso. tem Aliás, todos os anos. recomendo É. demais. E além dele, tem tantos outros. Eu tenho aula na SPM, na FAAP, no Ibradim, na Unibradim e tantos outros lugares. Então, hoje, aí estou na CEBIC também, assim como o Campelo pela ADM, pelo Sindusco Paraná, eu estou pelo Secov de São Paulo. Tem outras coisas, tem câmara de mediação e arbitragem, porque eu gosto muito disso. Mas, assim, o principal hoje, para mim, até pela escassez de tempo, pela quantidade de coisas que a gente faz, é conseguir fazer um negocinho fora do dia a dia do trabalho. E aí, o quanto mais puder ser, para mim, para melhorar o ambiente do mercado imobiliário, que é o que eu trabalho, e que necessariamente isso vai refletir em melhorar a sociedade como um todo, melhor eu vou me sentir. Né? Já enxergando na vida, nos meus filhos, no geral. Acho que cada um... sou isso aqui, um grãozinho, mas cada um do seu grãozinho começar... E a gente faz isso. E acho que daí a gente pode chegar na criação do Ibradim, que tem muito a ver com isso que nós estamos falando. E acho que já temos que chegar nisso. Como que surge o Ibradim? O Ibradim, ele surge da ideia de dois
caras que são arraigados no nosso instituto, que são André Abelha e Bernardo Kesi, que em contato falam, pô, nós temos que criar esse instituto. André Abelha, referência em direito imobiliário, mais ainda agora, depois de 8 anos de Bradinho, acho que quase todo mundo já o conhecia agora, quem não conhecia o conhece. Bernardo Kesi, de Salvador, também já era professor da Faculdade Baiana de Direito, também é referente, muito ligado ao extrajudicial que nós estamos falando. Fala, vamos criar um instituto, um baiano, um carioca, vamos buscar alguém de São Paulo. Nessa época, Marcelo Barbaresco, eles já conheciam, era o contato dele, e chegaram no meu nome. Fizemos uma reunião em 2017, um ano e meio antes, um ano e pouco antes da criação do Ibradim, e decidimos os três, o Marcelo conosco na Fundação Barbaresco, mas não junto na diretoria de administração, pelo menos no começo. Ele participava também, mas não de todas as reuniões, por questões de tempo dele mesmo, possibilidade disponível. Aí nós três fizemos o estatuto, fizemos tudo, até que o Ibradim foi lançado em abril de 2018, num Adit Juris, né? Porque O Adit tem um papel fundamental na criação do as Ibradim. pessoas se perguntam como que vocês já se conheciam. O único lugar, pelo menos que eu conheço, que permitia advogados de variados estados do país se encontrarem, advogados de direito imobiliário, era o Adit Juris. Eu não lembro de outra mídia. O que nós temos hoje, por exemplo, do Conjuro da CEBIC, o Conselho Jurídico, não havia Na época não tinha. naquela época, que é outro ambiente que você encontra excelentes advogados de direito imobiliário. O Adit Juris permitia, e eu já palestrava na Adit Juris desde, sei lá, 2010, 12, idem o André Abelha, idem o Marcelo Barbaresco, idem o Bernardo Kesi, foi daí que surgiu. E aí, quando tínhamos um paulista que era eu, dois, na verdade, eu e o Marcelo Barbaresco, dois cariocas, porque o Melin Chalub estava desde o começo também. O Bernardo Kesi, a gente falou assim, ó, nós precisamos espalhar, porque o Ibradim não era para ser um negócio setorizado, era para o Brasil todo. E aí é que vem. Por que o Ibradim? E por que o Brasil todo? Porque já com esse pensamento que todos tinham, que eu expus agora há pouco, a gente tem que levar para o Brasil todo um pouquinho da nossa experiência para mostrar a possibilidade para quem quer que seja, que ele pode virar um advogado de direito imobiliário em contato com aqueles que hoje já têm mais tempo de carreira e que o caminho está lá. Cada um tem que escolher como seguir. E aí a gente falou, então precisamos de outros nomes importantes que já tenham bagagem, que já tenham experiência. E a gente foi estado por estado. Obviamente, no Paraná o seu nome foi unânime, tão logo veio na cabeça. Se você pensasse advogado de direito imobiliário do Paraná, da minha cabeça era você. O Gomide, por ser uma referência, tinha que estar conosco. Já era São Paulo, já tinha São Paulo, mas tem que ter o Gomide. E não foi mais. Aí tem todos os outros que a gente conhece, que todos sabem, imagino que todos saibam. Foi daí que começou. Aí eu acho que vocês podem falar um pouco também, porque a única coisa que eu preciso, eu que tenho que falar de vocês, era esse comecinho, porque logo no começo vocês entraram. Que essa fundação em 18 foi com vocês dois e outros profissionais também. Sim. Tem esse começo que é bem legal falar, né? A gente fala fundadores, mas os primeiros fundadores, acho que até seria mais correto falar, né? Porque outras pessoas vieram logo em seguida e que foram fundamentais ali até para o conselho de administração, né? E para o impulsionamento ali do Ibradim. Mas nesse começo ali, em que éramos nós 6, né? Os 6 que você citou ali. O Melin Chalub também no começo, mas né, pelo dia a dia dele não conseguia participar, né, das tratativas que a gente tinha, que a gente procurou dar um ritmo muito intenso, mas um ponto-chave, além do lançamento que a gente já tinha programado para abril ali de 2018, para mim o ponto de virada do Ibradim foi o primeiro congresso nosso. E, na verdade, nem o congresso em si, mas a decisão de fazer o congresso. Que na época a gente fazia, né, o nosso contato online, por ser um instituto do Brasil todo, né? A gente não conseguia se reunir toda hora, apesar de que muitas vezes viemos para São Paulo. As né? reuniões do meu escritório. Né? Mas as reuniões, né, às vezes, eu lembro dessa onde decidimos fazer o congresso. Foi uma ligação conjunta, nem vídeo, nem Zoom a gente usava ainda, né? E aí alguns reticentes assim de fazer ou não o congresso, tem pouco tempo, não vai dar para fazer. Não tinha um real, não tinha dinheiro, né? E eu lembro que a principal voz ali foi do Olivar de falar assim: que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? Por que nós estamos fundando Ibradim? Porque a gente é o quê? A gente não consegue fazer um congresso? Vamos fazer. Bateu, né? Vamos fazer e sem dúvidas foi fundamental, porque a gente já começou aquele ano com um drive de trazer todo mundo para São Paulo para assistir o congresso em
agosto, talvez? Julho, acho que foi julho. Foi Foi na, julho. Foi na na GV. Na GV. Se eu não estiver enganado, foi julho. É. E Junho, aí julho. já engatou, né? Aquele lançamento que a gente teve na DIT lá em junho. Foi junho. Salvador já foi com, né, com anúncio e vai ter o congresso em junho. E ali já foi uma faísca que acendeu e Eu acho que uma coisa que daí foi foi. muito acertada nossa, à época, porque eu confesso, eu sempre brinco, quando o André foi no meu escritório, apareceu um advogado carioca. Na verdade, acho que o André ele foi assistir uma palestra minha no IASP, aí ele se apresentou, falou: "Ó, muito prazer, eu sou o André Abelha." Eu falei, quem é esse cara? Não, sou especialista em direito imobiliário. Eu falei, puta, nunca ouvi falar. Não, e olha, nós estamos montando um Instituto Nacional de Direito Imobiliário. Ah, legal, né? Ó, muito bom, até logo, né? E aí ele falou, não, mas olha, eu já conversei com o Olivar. Eu falei, ah, é? Você conhece o Olivar? É, não, conheço, tal. E aí eu percebi que a coisa Era quente. era quente. Falei, não, calma aí. E o André, ele é essa pessoa genial. Genial. Se ele Se ele botar na cabeça que ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma se ele coisa. quiser ser presidente dos Estados Unidos, em Ele vai 6 ser. anos ele vira, entendeu? Ele é inacreditável. E eu acho que uma coisa muito legal que a gente fez à época foi, quando nós estávamos reunidos, a gente pegou a lista de vários nomes Foi isso ali, mesmo. e aí cada um pensando, pessoal, quem que a gente pode chamar? E aí a gente pegou, tipo, cada um, 20, 30 nomes. Foi um brainstorm geral, Foi. assim. Foi lá no meu Coloca escritório, eu todos os lembro. A nomes gente na anotou mesa, tudo. sim. E aí acho que a gente movimentou meio que o Brasil Foi, inteiro, isso. porque a gente foi pegando, cada um foi pegando O telefone. Bernardo conhecia muita gente que a gente não tinha ideia. Exato. É, Porque estávamos nós em São Paulo, ele no Paraná. O E ele- Bernardo e ele- conhecia Centro-Oeste, Nordeste, E todo. muita parte notarial e registral, Notarial e né, registral, que é. mais que nós ele Sim. conhecia, né? Eu lembro que a CEBIC me deu acesso a muita gente Sim. também, que foi fundamental, a gente ali, Goiás, Brasília, né, que a gente não tinha nenhum nome. então, assim, quando teve esse início lá no Adit, ele já começou com um barulho, né? Barulho. Eu me lembro que o Rodrigo Toscano, que é um colega nosso da Paraíba, ele falou, caramba, Gomide Cibradinho Que era o nosso nome na Paraíba. que era o nosso nome. Ainda é. Ainda Mas é. começou já com ele. Ele falou, esse Bradinho, ele vem com muita força, né? E aí o primeiro congresso, acho que você lembrou bem, ele já foi ali na GV e com auditório lotado. 250 pessoas. Encerramento presencial. do Silvio Capanema, ali a chave virou completamente, né? E eu acho que uma coisa muito importante que nós temos desde o começo é essa pluralidade de temas dentro do imobiliário, né? Os subtemas. E uma coisa que fez, ainda vamos falar das diretorias, mas uma coisa que eu acho que fez as pessoas se sentirem pertencendo foram as mais de 20 comissões. Sem dúvidas. Porque sem tem muita gente que só faz, hoje então, que acabamos de falar que está na moda, só faz leilão. Tem gente que é do interior de São Paulo, do interior de Goiás, só faz loteamento. dúvidas. É. Cara, não venha me trazer incorporação imobiliária, porque eu não tenho nem infraestrutura na minha cidade ou na região em volta da minha cidade. Eu só faço loteamento. A gente tem uma comissão que só fala de loteamento desde 2018. Isso ramificou o Ibradim. E com algo, e aí estamos falando de meio e nem de fim, que são as reuniões online. Não sei se vocês lembram que as primeiras reuniões em 2018, a gente fazia presencial no escritório do Flávio Coelho da época e o Fábio Rocha Pinto, que era o Pedro Neto, no escritório não sei quem, no meu escritório, só que a gente tentava fazer híbrida, que era dificílima. Não funcionava. O Zoom, que hoje todo mundo usa, no Ibradim era voz corrente nossa, a gente tinha Zoom para todo mundo. Então propiciava que... Então vamos lá. Por que o Ibradim? Porque a gente quer propiciar para qualquer profissional do direito o acesso a direito imobiliário. Ah, mas isso qualquer um pode comprar um livro do Melim? Pode comprar um livro do Caio Mário da Silva Pereira? Sim, mas outra coisa é ter profissionais que na prática trabalham com direito imobiliário há 5, 10, 20, 30 anos, falando para você, trocando, de forma de entrega, não esperando algo em troca. E que isso que é muito legal. Ou o próprio Melim na reunião. O próprio Melim. Exatamente. o cara que os dois que mais participam de reunião são Luanda e Melim. O Melim está em todas as reuniões. Está lá, trocando informação, como ele mesmo diz, aprendendo. Olha a humildade do moço. Aprendendo com todos. É isso, né? O Ibradim é isso. Quando você faz isso, dividindo em comissões temáticas, porque aí o cara fala, não, esse é meu caminho, esse aqui que eu entendo. Porque fazer tudo genérico é difícil, né? Quem quer falar de tudo não vai falar de nada. E ainda, por meio do Zoom, o cara no quarto dele, no escritório dele,
participando, aí você consegue atingir. Eu acho que isso no Ibradim sempre foi a tônica desde o início. Era um ambiente que você podia compartilhar conhecimento, mas aprender, né? Receber também muito conhecimento. Eu tive muito essa clareza e você falou das comissões, eu acho que eu sou um mantra. Eu falo isso desde o começo, que a maior riqueza do Ibradim está nas comissões. Eu lembro de ouvir muitas pessoas, puxa, não tem uma pós-graduação, né? Aí às vezes as pessoas até faziam as pós-graduações, só que chegava lá, ela trabalhava, por exemplo, como você falou, com loteamento, né? Ou ela trabalhava com notarial e registral. Aí ela se matriculava numa pós que tinha lá 10 disciplinas e ela ia aprender do que interessava para ela uma disciplina, né, que era o notarial e registral, né? Uma disciplina, ia ter que fazer várias disciplinas que não interessavam para ela. O Ibradim deu essa possibilidade. Você fala assim: o teu negócio é urbanístico? Tem uma comissão de urbanístico aqui para você discutir contrapartida, plano diretor, tá aqui. Aí você aprofunda isso. Isso não existia no Brasil. E eu lembro no início essa riqueza. Eu logo no Ibradim, eu entrei, né, como nos fundadores ali, né, participando já como palestrante dos congressos, mas eu entrei no Ibradim assim com muita sede de aprender, né? E aí eu entrei já no começo ali em várias comissões, a gente se dividiu nas comissões, né, os fundadores. Comecei a aprender muito e as reuniões eram presenciais, eu cheguei a vir para São Paulo, peguei avião para vir para a reunião de tributário lá no VBD. Tinha show do Slayer no mesmo dia, era uma coincidência. Eu vim para a reunião do Ibradim. Mas cheguei a vir mais de uma vez, assim, porque realmente eu lembro que eu saía da reunião assim, falava, cara, eu aprendi muita coisa hoje, né? A gente trazia um problema, você já lidou com isso? Que no começo as reuniões não tinham um expositor, né? Um tema central da reunião. A gente chegava para a reunião, tinha ali uma pauta que, por exemplo, né, o Dias puxava ali no tributário, e aí eu trazia uma questão. Falava, cara, lá em Curitiba tá tendo uma questão do ISS, lá a prefeitura tá aferindo pelo CUB. Vocês têm esse problema em São Paulo? Temos aqui, assim, aqui é diferente, não é pelo CUB, é pela pauta fiscal, mas aqui é jurisprudência, tem tal tema para explorar, procura jurisprudência, assim. Então, era enriquecedor, assim, ao máximo, né? E eu acho que as comissões que foram puxando muito os associados para dentro do Instituto. E hoje, eu acho que a gente é comprovado, né, o quanto o Ibradim auxiliou a todos profissionalmente, né? Então, assim, uma das coisas que eu gostei muito no Ibradim, por exemplo, você vai fazer aquisição de um imóvel. Eu lembro que um cliente sírio meu foi fazer aquisição, agora tá na moda, mas há uns 8 anos atrás, uns 6 anos atrás, foi adquirir uma área em Maraú. Assim, eu precisava de um apoio lá para due diligence local, que é um pouco distinta de você comprar um imóvel aqui no litoral de São Paulo. E o Ibradim que foi me abrindo as portas para eu conhecer ali os profissionais. E hoje eu posso afirmar isso, porque a gente conhece muita gente, né? Quantas sociedades não surgiram do Ibradim? Uhum. Quantas parcerias profissionais não saíram do Ibradim? Migrações de profissionais também, né? O profissional Também. apareceu ali, opa, um escritório, quero esse cara aqui. E muito nos congressos, esse talvez seja o ponto mais gratificante para mim. Você pega os mais jovens, veja a oportunidade que você confere a ele. O sujeito acabou de sair da faculdade, ele passa a receber um conteúdo profissional, né, muito bom. E quantas vezes eu ali, andando ali nos corredores ali dos congressos, veio algum jovem e falou assim: poxa, olha, muito obrigado, Ibradim, ele me apoiou muito. Graças ao Ibradim eu conversei com esse, conversei com aquele, eu consegui isso, consegui aquilo. E acho que assim, depois de alguns anos de Ibradim, esse para mim é o maior presente que a gente recebe, que realmente a gente, comprovadamente, o Ibradim, ele trouxe soluções e melhoria para os associados, né? E temos as diretorias também. Por que ter diretoria estadual? Na verdade, é para atingir o mesmo objetivo, princípio, que é dar voz e dar espaço para o Brasil inteiro. Então, existem temas que se fortificam na sua própria diretoria e existe uma questão de pertencimento que tem que ser presencial também, não tem que ser só online, faz diferença. Então, os eventos locais, não só evento de reunião ou de congresso local, mas o contato local, assim como é importante ter alguém em Maraú para te ajudar, é importante ter alguém ali do lado que tem um contato
para uma solução de uma perícia, de um cartório, do que for. Porque senão a gente corre um risco, é isso que eu sempre falo, das pessoas acharem que o Ibradim não as atende porque o Ibradim não chega no Espírito Santo, porque o Ibradim não chega no Piauí, porque o Ibradim não chega em Santa Catarina. Chega, tanto chega que é só você ligar para o seu diretor, você mandar uma mensagem para o seu diretor. E existem diretorias no Ibradim, dos 27 estados mais Distrito Federal que nós temos 20 e tantas diretorias, quase total dos estados. Existem diretorias muito fortes fazendo muita coisa em seu estado. E é legal ter a diretoria também, porque existem nomes no país renomados, vamos usar o Melim Chalub de exemplo, que se não tiver um diretor naquele estado para chamá-lo para fazer um evento, não vai ter aquele evento. Né? Se o nosso querido André Abelha não tiver a ideia de fazer um regional ali, e às vezes ainda não deu para fazer, aquela diretoria vai chamar, vai falar, vamos ali na OAB local, vamos chamar o Melim, a gente arruma uma verba, não sei, coloca o Melim aqui para palestrar. E essa fortificação e o jeito de levar esse conhecimento para cada estado tem muito a ver com a ação do diretor. Tem. E além de você também fortalecer as discussões de questões regionais, questões locais, né? Eu cheguei a fazer bem no início uma reunião ali do Ibradim junto com a OAB para discutir a questão das contrapartidas urbanísticas, né? Que, claro, é um assunto nacional, mas a gente estava discutindo especificamente da lei curitibana. Assim como outros temas a gente já fez lá na diretoria do Paraná, e eu vejo que tem uma diretoria do litoral também, né? Aqui de São Paulo da também Baixada Santista. vai discutir ali as questões litorâneas. Então, eu acho que a diretoria tem esse papel, né? De aumentar essa penetração, né, pelo Brasil todo. E uma coisa que o Olivar falou, né? A gente, desde cedo, migrou ali para o Zoom, né? A reunião online, ela aumenta, ela democratiza o acesso, mas ela tem essa desvantagem, às vezes, de tirar aquela presença, né, da pessoa ali no evento, né? Tá em contato direto ali com outras pessoas, que é muito rica também. E eu acho que as diretorias locais vêm com esse papel de resgatar um pouco o presencial. A gente fez agora a primeira do ano lá no Paraná, né, com a Patrícia como presidente, né, uma reunião um pouco menor também, mas é isso, o pessoal tá ali, tá se encontrando, tá conversando, né, tá puxando temas, às vezes temas com o olhar local. O tema nacional, a gente falou esse ano nessa semana sobre loteamentos clandestinos, mas o tema é nacional, mas com o enfoque local. Aqui no Paraná está acontecendo isso, em tal cidade, no litoral é assim. Aqui em Curitiba, na região metropolitana, tem essa outra questão. Então, as diretorias, elas também têm, né, um papel fundamental. Eu acho que comissões, diretoria, a gente produziu também, importante falar, quando a gente fez menção aqui às comissões temáticas, livros específicos de cada comissão. Porque, assim como nós enxergamos lá atrás uma lacuna do Instituto de Direito Imobiliário que havia no país, você tem IBDFAN, você tem o de processo civil, você tem instituto de todas as ramificações do direito. Direito imobiliário não tinha até o Ibradim, pelo menos não em âmbito nacional. A gente tinha muito pouca produção doutrinária de direito imobiliário. Muito. Tirando os abnegados Caio Mário, né, que é o cara que criou a lei de incorporação lá atrás, que era um grande advogado e que além de incorporação, tantas outras leis surgiram da lavra dele, o nosso Melim Chalub e alguns outros poucos doutrinadores. Agora a gente tem um monte. Quem quiser achar, vai achar. Ontem mesmo teve o lançamento de um livro de loteamento, não foi pelo Ibradim, mas é de todo mundo que está no Ibradim, que fez, que eu sou um dos coautores, e a gente já tem livro de loteamento pelo Ibradim, livro de locação, livro de incorporação... As coletâneas de tributário, que também são muito coletâneas boas. de tributário. Coletânea do patrimônio de afetação, né? Que não tinha nada no Brasil sobre o patrimônio de afetação escrito, assim. Que você né, coordenou. Eu e o Abelha puxamos e falamos, cara, esse tema aqui é um tema tão importante, né? E tão rico, cheio de questões complexas, não tinha uma publicação. A gente, pelo Ibradim, também conseguiu A revista coordenar. acadêmica está chegando na 11ª edição também. As pessoas estão recebendo agora, uma que você já foi o grande responsável por cuidar. A revista Debate, que traz informações. Nós temos muita coisa produzida em material que fica registrado, não estou falando agora só do vídeo ou do áudio, mas também como livro, como doutrina formal, por conta do Instituto. Isso é muito importante. E aí, de 2021 para cá, nós temos uma novidade que é a Unibradim. Que é um ponto de virada também. Um negócio gigantesco, sob o cuidado do Marcos Vinícius Borges, que é diretor do Ibradim, esse de Santa Catarina,
e que está transformando a Unibradim em algo de referência nacional, principalmente no direito imobiliário, lógico, que é o que se propõe. Todos nós aqui já coordenamos curso, já demos aula. O ano passado, 2025, a Unibradim foi gigantesca. O curso de Direito Tributário, coordenado pelo Rodrigo Dias, foi um negócio incrível. Centenas de alunos assistindo 2 vezes por semana, das 7 às 10 da noite. Aula síncrona, né? Aula Impressionante. transmitida ao vivo, né? Ao vivo. E de fato, eu acho que também a Unibradim veio para ocupar esse espaço que havia no âmbito, né, de ensino. De você não ter uma faculdade nacional que você falasse, olha, tem uma pós lá de imobiliário ou com algum tema do imobiliário, não tinha. A Unibradim nos deu essa possibilidade de fazer, não ainda, talvez venha a ter, né, um curso mais lato sensu de direito imobiliário, mas eu quero aprender reforma tributária. Você vai aprender onde? Me perguntaram esses tempos aí, quero aprender reforma tributária, onde que eu aprendo? Eu falei, é voltado para o mercado imobiliário. Eu falei, cara, é o curso da Unibradim. Respondi isso ontem no Instagram para uma aluna minha do Secov, há de anos, do curso. Falou, estou querendo fazer, mas tem que ser um curso de reforma tributária para quem não é tributarista. Eu falei, você tem que fazer o da Unibradim. Exatamente. Tá lá, ele foi... Você mostra os temas. Olha aqui o título das aulas. Pronto, a pessoa já olha, não, é isso aqui que eu vou fazer. É o melhor que tem. E como vários outros cursos, né, também de áreas específicas, que é o que a pessoa quer. A pessoa que já está trabalhando com imobiliário, ela quer, eu não quero estudar tudo, eu não quero fazer uma pós em que eu tenha que, né, incorporação, como você falou, né, aquele cara que trabalha lá no loteamento, só com loteamento no interior, ele não quer fazer uma aula, né, tem que fazer trabalho sobre incorporação, ele quer focar na área de interesse dele, e eu acho que a Unibradim preencheu esse espaço fenomenalmente. O Ibradim, né, ele está sob o comando da Luciana Ismael, que é uma baita presidente, amiga nossa, uma grande advogada, que é muito democrática e que vive hoje uma situação muito diferente do que foi o Ibradim, né? No começo, o Ibradim, ele tinha que pegar, a gente tinha uma ideia maravilhosa, era óbvio que aquilo tinha que dar certo, porque quando você pega na mão com a vontade que a gente tinha e com a boa fé que a gente sempre teve, ia ter que dar certo, com tão bons profissionais. Depois foi uma consolidação, agora... O grande desafio, e eu acho que a Luciana é perfeita para isso, é o que o Ibradim pode continuar trazendo para quem já o tem, já o é associado, não podemos parar de produzir tudo que a gente já produziu. Então, em um dia a gente teve lá atrás a ideia de um podcast. Isso aí tem muita gente que ouve o podcast toda vez que ele sai. Alguém enxergou na Unibradim o lugar de curso de Direito Imobiliário que não existia. A Unibradim não pode parar de crescer. Mas o que a gente vai fazer de novo para o associado do Ibradim? E é isso que nos alimenta. Conta um pouquinho, Gomes, como é que vive hoje o Ibradim com suas diretorias, você que inclusive é diretor financeiro, o quanto que a gente se dedica para o Ibradim? Acho que é legal para o pessoal saber. Olivar, algumas questões, né? Primeiro, uma coisa que eu sinto muito orgulho, assim, do grupo que a gente formou e eu acho que talvez para a história isso vai ser lembrado, talvez as pessoas não saibam, mas toda sexta-feira, por muitos anos, a gente se reúne para tratar sobre questões do Ibradim. Nunca tá 100% legal, sempre tem questões a serem melhoradas, a gente sempre está pensando em trazer algumas novidades. Então eu até vou tentar trazer algumas novidades mais recentes, né? Acho que uma delas foi, por exemplo, o laboratório que você criou, né, para mexer um pouco, sair um pouco daquelas reuniões tradicionais de comissões e das diretorias. O grupo de estudos que eu sentia também muita falta de ter um grupo mais acadêmico. Ontem a gente teve uma reunião que foi muito legal e assim, é muito bacana que você vê que as pessoas são textos muitas vezes desconhecidos por associados que ficam satisfeitos em conhecer aqueles autores, participar dessas discussões. Eu acho que a gente está sempre pensando o Ibradim para frente, né? Porque acho que você bem disse, a gente teve um período de criação, de dificuldade, hoje em dia de uma plena estabilidade, inclusive uma estabilidade financeira, que isso é muito importante. E a gente ainda não pode abrir, mas a gente já está muito preocupado com o acesso ao Ibradim, né? Que é uma questão que a diretoria vem tratando aqui nos últimos meses. Os associados vão ter uma surpresa muito em breve, mas a gente quer realmente facilitar o acesso ao Ibradim, para não ser um instituto ali voltado só para advogados que tenham condições de pagar,
mas para facilitar, para democratizar cada vez mais o conhecimento, o acesso, porque ao longo de todos esses anos o que a gente percebeu quanto mais a gente confere oportunidade, quanto mais a gente abre caminhos, né? Parece que o universo ele vai devolvendo isso para a gente, todo mundo vai caminhando junto. E então, o que eu vejo para o Ibradim para os próximos anos primeiro, conferir cada vez mais oportunidades, e para isso também a questão do grupo jovem, né, que a gente criou, o grupo jovem, acho que tem feito um papel muito importante. Cada vez mais a gente percebe estudantes e muitos jovens advogados produzindo artigos acadêmicos, debatendo nos congressos, assim, pessoal bacana. E agora é isso, é conferir cada vez mais, facilitar o acesso para quem quer participar do Ibradim. Tem um tema só do Ibradim que eu acho que é importante a gente falar, que também a gente falou de vários pontos de virada, né? Você falou agora da questão de governança, né? Um pouco como que a gente está organizado, mas o Congresso do Ibradim virou algo muito especial. A gente veio até aqui para falar do Congresso. Nós vamos ter agora, 27, 28 de agosto, na Bahia, Congresso Nacional. Fala um pouquinho dele, Campelo. O Congresso, ele virou algo que é muito maior do que você pensar simplesmente, eu vou para assistir palestras sobre um evento. Ele se tornou realmente algo em que você se sente num evento, né? É um evento espetacular o que se tornou o Congresso do Ibradim, muito por mérito, né, do nosso gêniozinho André Abelha e seus formulários e suas planilhas, né? Mas o Congresso ele se tornou um ambiente em que, né, além de você ter esse conteúdo, você tem a interação e a integração das pessoas do Brasil todo de uma forma que a gente não consegue ter o ano inteiro, né? Então se tornou um espaço de todo mundo se encontrar, assistir um evento que tem a organização impecável. Eu acho que eu não fui em nenhum outro evento assim, que você vá participar e que você tenha uma organização como a gente tem visto no Congresso do Ibradim. Sem falar também da programação social, né? O último congresso em Salvador, que terminou lá com aquela festa com abadá, né, e tudo mais, né? Eu acho que se tornou mais um ambiente em que o associado do Ibradim ele se sente pertencendo ao Instituto, né? O contato que é feito com todo mundo, né? Além, claro, né, de um conteúdo que ali é onde a gente vai pegar todos esses temas e tem que fazer caber. Tem que fazer caber, e aí para fazer caber a gente foi aprimorando o formato do evento, né? Então hoje o formato ali de palco único, né? Simultâneo, né? Com a seleção ali do canal de áudio pelo fone, né? E no mesmo tempo em que você tem gravação de podcast, a arena, né? A salinha da Unibradim, é isso, é fazer caber todos os temas ali para o associado e aquele que não é associado que esteja assistindo o evento conseguir selecionar o tema de interesse dele. Esse ano nós vamos ter 2 dias de congresso, 27, 28, quinta e sexta. Nós vamos ter aqui, a gente chama de plenária, nós vamos ter a arena, nós vamos ter a Unibradim, nós vamos ter o podcast, nós vamos ter um espaço, eu não quero falar muito, que eu tenho medo de brigarem comigo, porque eu não sei o quanto ainda é surpresa, para o pós-palestra. É um mundo, mais de 1.000 pessoas presenciais, centenas de pessoas online. É o lugar para se encontrar, não tenha dúvida, né? Porque muito legal, é ótimo acesso via Zoom, não tem nada igual estar presente em contato com as pessoas, não tem nada igual. Fora estar na Bahia, Salvador, é maravilhoso. Então, o que a gente espera do Ibradim? A gente espera, porque como o Gomide falou, quando a gente criou, e aquela vez que a gente insistiu para fazer o congresso na GV, a gente não tinha R$1, a gente partiu para fazer um congresso para 250 pessoas, não é barato. A gente partiu para um congresso. Hoje a gente tem uma saúde financeira a ponto de ter ideias como essa, de trazer quem não tem acesso hoje por conta do financeiro. Nós temos que pensar que o nosso país é gigantesco. A mensalidade, que talvez não seja cara numa cidade com custo de vida alto como é São Paulo, talvez seja muito alto no interior de algum estado em que o PIB seja muito menor. Então vamos tentar fazer com que esse profissional chegue no Ibradim, porque o Ibradim não é feito para ter receita, aliás, pelo contrário, como todo instituto sem fim lucrativo, a receita dinheiro não pode ser um impedimento para o acesso. Pode, ele tem que ser convertido em melhorias para o instituto. E o que vocês esperam? A gente já está caminhando para o fim, precisamos caminhar para o fim. O que vocês esperam do Ibradim daqui para frente? Porque eu acho que ficou claro para todo mundo que temos um carinho gigantesco pelo instituto. Repito o que eu falei no começo, isso vale para todos os fundadores e
logo depois pós-fundadores, estamos falando aí de umas 15 a 20 pessoas que trabalham pelo menos semanalmente pelo Ibradim, além dos nossos queridos funcionários do administrativo, né? Estamos falando do Bruno, estamos falando da Beatriz, da Regiane, estamos falando da Unibradim, do Tiago, estamos falando de bastante gente. O que vocês enxergam para o Ibradim daqui para frente? Bom, como eu enxergo? Eu sou advogado há 20 anos, eu acho, Olivar, que eu estou naquela fase que eu começo dentro do meu escritório. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo jovens advogados despontarem. Isso me traz um sentimento muito legal, porque pessoas já fizeram comigo, você já me auxiliou muito, outras pessoas também já me auxiliaram, e hoje eu gosto muito de preparar. Então eu vejo, por exemplo, pelos meus sócios, né? Eu tenho um menino, o Matheus, Bruno, que trabalham comigo, Nayara, que além de fortalecerem o escritório, eu auxiliei-os de alguma forma do desenvolvimento profissional deles. E eu acho que é um pouco isso. O Ibradim, ele nos trouxe também muitos engrandecimento também pessoal e profissional, e agora acho que está um pouco no momento de fazer cada vez mais devolver isso. Então como você bem tratou, facilitar ao máximo o acesso, né, para que novos profissionais possam vir ao Ibradim, não só profissionais, mas estudantes também, e não pensar só em advogados, mas também profissionais de outras áreas, mas sempre ligadas, conectadas ao direito imobiliário, para que a gente possa caminhar, se fortalecer, criar laços também com outras instituições, como a gente tem feito também. A gente teve curso com a ASP, estamos pensando em fazer cursos também com o IBDFAN, e a gente possa ter ser uma voz respeitada dentro do direito imobiliário, como eu acho que tem sido respeitada nos últimos anos, e conferindo, claro, maior crescimento e desenvolvimento na carreira dos nossos associados. Eu acho que a gente tem que continuar evoluindo, né? Não se acomodar, né? Olhar, o Instituto está dando certo, deixa como está, né? E eu acho que a gente tem feito isso, né? O Instituto está muito bom, o Congresso foi legal. Não, queremos algo ainda melhor, né? Queremos ampliar o acesso, queremos novas iniciativas, e essa aqui é uma delas, né? A gente está sempre querendo buscar coisas novas, e que é difícil a gente falar, né? O que é o novo? A gente está pensando, a gente se provoca até nas reuniões do conselho de administração nesse sentido, né? O que a gente pode fazer de novo, de novidade, né? Mas acima de tudo, que a gente continue fazendo mais gol do que perdendo. E eu acho que esse sempre foi o segredo de Bradim. A gente tentou coisa que não deu certo, sim. A gente teve coisa que não funcionou no Instituto, mas é muito mais gol e golaço do que gol perdido, né? E eu acho que isso vem muito do espírito colaborativo e do quanto as lideranças do Ibradim se complementam, né? Quando teve, acredito que foi a tua despedida de presidência para assumir o Abelha, né? Eu lembro que de ter dado um depoimento assim né, de um presidente para o outro, a gente já conhecendo eles muito do conselho, né, de como as competências são diferentes, né? Os perfis são diferentes, né? O Abelha com essa coisa de método e ideia muito boa, e o Olivar com essa coisa mais de implementação, né? Até eu fiz a metáfora, acho que do Zico e o Romário, né? Falei, um é o jogador cerebral, né, ali na criação, e tem que ter alguém para chegar e para fazer o gol é assim, é aqui. E eu acho que a gente, né, ampliando isso um pouco mais para todos que compõem o Ibradim, eu acho que a gente se tornou isso, né? Um instituto que tem tanta gente ali para criar a jogada, né, que para fazer o gol fica mais fácil, né? E eu acredito muito nisso, que a gente vai continuar, né, nesse espírito de crescimento, de inovação, né, tendo mais acertos do que erros. Muito bom. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Se tem mais alguma coisa para falar, que o Ibradim somos todos nós. Então a gente teve que focar muito aqui nas 10, 15, 20 pessoas que começaram o Ibradim principalmente para contar a história. Porque o Ibradim é feito por muita gente. É muito importante, a gente fala sempre, deixar claro que os nossos rumos profissionais, eles vão se moldando e se mudando ao longo do tempo. A gente provou isso desde o começo. Isso vale também para a nossa participação no Ibradim. Nós que ajudamos a fundar o Ibradim, temos também um tempo para o Ibradim que
naturalmente vai passar a ser um pouco mais escasso por N motivos. E esse espaço do Ibradim não só continua lá, como só aumenta com novidades. E que tem que ser preenchido por mais pessoas. Uhum. Essas Sim. pessoas têm que entender que o Ibradim está aberto esperando que elas preencham, como, por exemplo, também fez a Rebeca. Uma jovem que não estava na fundação do Ibradim, hoje é diretora do Ibradim, para pegar um exemplo. Uhum. O que tem a Rebeca de diferente de outras pessoas, além da qualidade dela, que é imensa? Ela meteu a cara, ela veio para cima, ela se mostrou interessada e pertencendo Uhum. e amando o Ibradim. Isso vale para todo mundo, a gente precisa disso. Então, o que eu enxergo para frente, além de tudo que vocês falaram, são novas caras, são novos rostos, com skills diferentes que se complementam, chegando no Ibradim. Eu acho que isso vai ser fundamental. E eu acho que a gente tem conseguido isso também, né? Eu acho que novos nomes, assim, vêm se destacando, o que é muito gratificante. Acho que é muito legal. E com esse modelo, né? Qual que é a forma? Como que eu chego? Mostra a cara. Participa da sua comissão, participa da sua diretoria, né? Busca contato ali com o pessoal. Tem um tema legal, eu quero que o Ibradim tratasse mais desse tema aqui. Sugere para podcast, para tema de congresso. Se aproxima, mostra a cara, mostra a competência que quem fez isso no Ibradim, né, com certeza ganhou espaço e aí depende de aproveitar o espaço também. Muito bom. Bom, acho que chegamos ao fim. Vida longa ao Ibradim? Vida longa ao Ibradim. E agora ao podcast do Ibradim, Ibradimcast com vídeo. Muito bom. Muito bom. Foi um prazer, pessoal. Valeu. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Bom, esse foi o Ibradimcast, episódio 100. Até a próxima. Esse é o Ibradimcast. Direito Imobiliário em Debate.